Atenção, galera do terceiro ano. Nós estamos trabalhando polinômios e a gente vai trabalhar hoje a página 40 e 41 da nossa apostila, tá bom? Ali a gente vai investigar raízes. Então, a gente tem tipos de raízes, tá certo? A gente tem raízes inteiras, raízes racionais, né? A gente também tem raízes que são parte dos números complexos. Então, a gente vai estudar agora a respeito disso, tá bom? Então, a gente pode reduzir essa equação polinomial aqui em um grau menor, desde que conheça pelo menos uma das suas raízes. A gente faz aquele dispositivo de Bruch-Ruffin e a gente baixa o grau do nosso polinômio, ok? Então, sempre há duas possibilidades para se descobrir uma raiz. É isso que a gente está vendo. Inicialmente, vamos analisar a possibilidade de uma equação polinomial ter uma raiz racional. Então, quando a raiz ele é um número racional, então, por exemplo, raízes que pertencem ao conjunto dos números racionais, que é esse aqui, ó. Quem são o conjunto dos números racionais? Então, relembrando o conjunto, só para a gente ver. Isso daí é um conteúdo lá do primeiro ano. Então, a gente tem o conjunto dos números naturais, que é 0, 1, 2, 3, 4 e assim vai. Né? Milhões e vai. Depois, a gente tem os números inteiros, que é todos os números negativos. Então, a gente tem menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e assim vai. E a gente tem o conjunto dos números racionais aqui, ó. Tá certo? Esses números aqui, ó, eles são representados por dízima periódica, né, que a gente conhece qual que é o padrão de repetição do número, por exemplo, número 1,66666, o número 3,31, 31, 31, que sempre repete, né, o 31. Tem todos esses aí. E também tem os números que você, quando você divide um valor por outro valor, ele dá um número que tem fim. Por exemplo, 1/4 é 0,25. Esse 1/4 aqui é um número racional e ele tem fim aqui, ó, 0,25. Esse aqui não tem fim, mas a gente consegue entender o padrão de repetição dele. Então, ele entra no conjunto dos números racionais. Daí, a gente tem o conjunto dos números irracionais. Por exemplo, o π é um número irracional, ok? A gente tem vários outros números racionais, né? A raiz de 2, a raiz de 3... Todos esses são números racionais, porque eles não têm fim e a gente não consegue dimensionar o padrão de repetição para esses números. Não tem, ok? Então, tá aí. Então, a gente vai ver aqui agora quando as raízes desse polinômio se encaixam dentro desse conjunto aqui, que são os números racionais, ok? Então, a gente vai trabalhar as raízes racionais. Se uma equação polinomial do tipo... tá aqui, ó, bem no quadradinho. Vamos ler junto aqui, daí fica mais fácil. Se uma equação polinomial do tipo an, x elevado a n, mais an menos 1, x elevado a menos 1, que esse aqui é o nosso polinômio, né? E aqui, no caso, é uma equação polinomial porque está em igualdade e a zero. Com todos os coeficientes inteiros, com an diferente de zero, admite uma raiz racional, que é um número dividido por o q, sendo p e q primos entre si. Então, P é divisor de A0 e Q é divisor de AN, ok? Então, esse aqui é uma afirmação que ele deixa aí, ó. O P, ele divide o A0 e o Q divide o AN, tá bom? Para entender isso, vamos trabalhar, então, com a equação do segundo grau aqui. E é isso que a gente vai trabalhar aqui bem tranquilamente para vocês entenderem. Então, vamos lá. Então, a gente tem ax² mais bx mais c igual a zero. Esse aqui é o nosso polinômio. Ele só não está escrito A2, A1 e A0, porque ele só diferenciou aqui A, B e C, para ficar mais fácil de entender. E eles são os coeficientes, quem são? É o A, o B e o C, são os coeficientes. E eles são inteiros. Além disso, suponha que P e Q seja uma raiz racional dessa equação, que P e Q são primos entre si. Como P e Q é uma raiz, então o que a gente pode escrever? O
P dividido pelo Q, ele é raiz. Como ele é raiz, ele vai fazer isso aqui ficar zero. Então, no lugar do x, eu vou substituir isso aqui. Então, a gente vai ficar com A, P dividido por Q ao quadrado, mais B, P dividido por Q, mais C, que é igual a zero. É isso que a gente vai ter aqui agora. Tá bom? Aí, agora, a gente multiplica aqui, faz as operações. Vai ficar A, aqui vai ficar P ao quadrado sobre Q ao quadrado, que a gente faz a distributiva aqui da potência, mais B, P e Q, mais C igual a zero. Eu vou multiplicar todo mundo por Q ao quadrado, que daí eu tiro o Q ao quadrado daqui. Então, vai ficar assim. É A, P ao quadrado sobre Q ao quadrado, vezes o Q ao quadrado, mais B vezes P sobre Q, vezes o Q ao quadrado, mais C vezes Q ao quadrado, e zero vezes o Q ao quadrado é zero. Esse corta com esse aqui corta com o expoente daqui, fica só A, P ao quadrado, mais B, P, Q, mais C, Q ao quadrado igual a zero. É isso que ele vai ter aqui. Isolando, então, o C, CQ ao quadrado, isola esse aqui, deixa ele sozinho, a gente vai ter CQ ao quadrado é igual a menos AP ao quadrado menos BPQ. Tá certo? Eu posso colocar o P em evidência. Então, P vai ficar menos AP menos BQ. E a gente tem isso aqui. Menos não, né? Mas aí a gente pode colocar o negativo aqui, como ele deixou ali, ó. Pra ficar essa expressãozinha. Então, vamos multiplicar todo mundo aqui por menos 1. Vai ficar menos CQ ao quadrado, que é igual a... Aqui vai ficar P, que multiplica AP mais BQ. Aí, daí a gente teve essa equaçãozinha aí que ele deixou. Como essa expressão entre parênteses aqui, ó, no primeiro membro, no caso aqui que a gente está no segundo membro, é um número inteiro, esse aqui é um número inteiro. P deve ser divisor desse daqui. Lembrando que P e Q são primos entre si, P deve dividir, ser divisor de C, tá bom? Racionando de maneira semelhante, isolando agora o A P ao quadrado e colocando Q em evidência, que é esse aqui, então nós vamos obter assim, ó. Olha, então, vamos lá. A gente vai pegar aqui agora esse aqui, tá certo? E a gente vai colocar em evidência o A P ao quadrado. Então, trabalhando aqui, ó. Vai ficar A P ao quadrado é igual a menos P BQ menos CQ ao quadrado. Então, multiplica todo mundo por menos 1. Vai ficar menos AP ao quadrado, que é igual a BPQ, que é o quadrado. Então, a gente vai ter aqui, deixa eu só arrumar aqui para poder escrever. Vai ficar menos AP ao quadrado é igual. Aí, a gente coloca em evidência aqui agora o quê? Fica aqui, BP mais CQ. Tá aí. Tá certo? Então, a gente tem esse aqui agora. Mais uma vez, o termo entre parênteses no segundo membro, que nosso, no caso, é no segundo, também é um número inteiro. Logo, o Q é divisor do A. O Q tem que dividir o A. Beleza? Então, a gente tem isso aí. Então, agora a gente vai trabalhar lá no exercício resolvido. Professora, eu não tô entendendo nada. Calma que você vai entender. Nós vamos usar isso aqui e vamos usar isso aqui. Vamos lá. Página 40. Exercício resolvido. Resolva a equação, ó, que é x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 3x mais 6 igual a zero. Sabendo que ela tem pelo menos uma raiz racional. Então, raiz, uma é racional. Pelo menos uma.
Então, uma raiz vai ser x igual a p dividido por q. É isso aqui, tá bom? Então, o p é divisor de 6, que é o A0 aqui, e o Q é divisor aqui agora desse daqui, que vai ser 1, tá bom? No caso do menos 1 ou 1, tá bom? Então, o Q é divisor desses dois aí. Então, dessa forma, os possíveis raízes dessa equação são os números. Então, quem que vai ser aqui, ó? O divisor do 6. Aqui agora, então, a gente tem os divisores do 6. A gente tem o menos 6, o menos 3, o menos 2, o menos 1, e aí os positivos. 1, 2, 3 e 6. Todos esses números dividem o 6. E quem divide o 1? O menos 1 e 1. Então, são todos esses. Só que o menos 1 e o 1 já estão aqui dentro, ok? Então, a gente pode testar cada um desses números aqui como raiz desse polinômio aqui. Como? Então, se o x for igual a menos 6, eu substituo aqui agora. Ó. Vai ficar menos 6 ao cubo, menos 2 vezes menos 6 ao quadrado, menos 3 vezes menos 6, mais 6. Será que vai ser igual a zero? É isso que eu quero verificar. Então, a gente vai calcular. 6 vezes 6, 36. Daí, 36 vezes o 6, dá 36, vão 3, 18, 19, 20, 21, 216. Vai ficar menos 216. Aqui vai dar 6 vezes 6, que dá 36, menos com menos, mais. E vai ficar menos 72. Aqui vai ficar mais 18, mais 6. Então, menos 216 com 72 dá 8, 8, 288. Daí fica menos 288 mais esses dois juntos aqui fica 24. Então, vai dar menos 264. Então, não deu zero. Então, o 6 não é raiz, o menos 6 não é raiz. A gente vai ver agora o 3 negativo. Fica, vamos colocar aqui agora, menos 3 ao cubo, menos 2 vezes o menos 3 ao quadrado, menos o 3 que tá aqui, vezes menos 3 mais 6. Será que vai ser igual a zero? Vamos ver, então. Aqui vai dar menos 27. 9 menos 18. Mais 9 mais 6. 27 com 18, 45. 9 com 6, 15. Deu menos 30. Então, também não é. Ok? Agora, de testar o menos 2. Então, vamos lá. Menos 2 ao cubo. Aqui, a gente tá pegando esse. Vezes menos 2 ao quadrado. Menos 3 vezes menos 2. Mais 6. Será que é igual a zero? Vamos ver. Vai ficar menos 8. Menos 8 de novo. Porque aqui vai ficar positivo 4 vezes 2, 8. Aí, aqui, mais 6, mais 6. Então, aqui vai dar menos 16 com 12. Isso vai dar menos 4, que é diferente de zero. Então, também não é raiz. E a gente vai testar agora o menos 1. E o nosso polinômio, agora não está mais no campo visual, faço aqui, vou repetir para facilitar a gente, para não ter que ficar puxando toda hora o caderno. Aí, aqui vai ficar menos 1 ao cubo, menos 1 ao quadrado, menos 1 mais 6. Será que vai ser igual a zero? Então, vai dar menos 1, menos 2, mais 3, mais 6. Menos 3 mais 3, corta, corta, só sobra o 6, que é diferente de zero. Então, também não é raiz, ok? Agora, a gente vai testar as positivas. Então, vamos lá. X é igual a 1. Então, esse aqui, ó, é o nosso polinômio. Então, fica 1 ao cubo, menos 2 vezes 1 ao quadrado, menos 3 vezes 1, mais 6. Dá 1, menos 2, menos 3, mais 6. E aqui vai dar
7 menos 5 igual a 2. 2 é diferente de 0. Agora, a gente vai testar aqui, ó, esses outros aqui. O 2, o 3 e o 6. O papel acabou, vou passar na outra folhinha aqui. Página 40, exercício resolvido. A gente está testando agora o x igual a 2, depois x igual a 3, depois x igual a 6. O nosso polinômio é x ao cubo menos 2x quadrado menos 3x mais 6 igual a 0. Então, agora eu vou substituir o 2. Será que vai dar 0? Vamos verificar. 8 menos 6 mais 6. Ó, deu 0. Então, esse é raiz. O 2 é uma raiz. Beleza? Achamos já o 2 como raiz. Se eu já achei uma raiz, eu vou pegar o meu polinômio aqui, ó, e já vou aplicar o dispositivo de Brio-Ruffini para baixar o grau dele. Então, vamos lá. O 2 é o meu pivô. Os coeficientes aqui, 1, menos 2, menos 3 e 6. Tá aí. Repete esse, multiplica por esse e soma com o seguinte. Então, vai ficar 1 vezes 2, 2, 2 menos 2, 0. 0 vezes 2, 0, 0 menos 3, menos 3. Menos 3 vezes 2 dá menos 6. Menos 6 mais 6 é 0. Como ele é raiz, realmente o resto tem que ser 0. E esse aqui é o coeficiente do meu polinômio de grau inferior a esse aqui, que é o meu quociente, né? Então, meu polinômio agora vai ficar x ao quadrado mais 0x menos 3. E isso aqui agora eu consigo fazer a raiz dele, tá certo? Vamos ver aqui agora. Então, esse aqui vai ficar x ao quadrado menos 3. Então, tá aqui. E isso daqui eu vou igualar a 0. Vai ficar x ao quadrado é igual a 3. X é igual a mais ou menos raiz de 3. Mas eu posso até deixar isso aqui, né? X ao quadrado é 3. Então, como que eu vou escrever o meu polinômio, esse aqui, decomposto com essas informações que eu tenho aqui? Vai ser assim, ó. Vai ser x ao quadrado menos 3, que multiplica a raiz que eu achei que é 2. X menos 2. E isso tem que ser igual ao meu P de x. Então, o meu P de x, ele tem que ser, é esse aqui, ó. E ele é igual a isso aqui, a esse produto. E x menos 2. Achei, então. E as outras raízes eu já tenho aqui, que a gente acabou de fazer. Ok? Então, a gente tem as raízes. Vão ser dois números irracionais, que é o menos raiz de 3 e o raiz de 3, e o número racional, que é o número 2. Ah, professora, mas não tinha que ser um número 1 dividido pelo outro? Mas eu posso escrever o número inteiro 2 como um número racional. Como? 2 ele é igual a 2 dividido por 1. Então, ele também é um número racional. Veja, a gente tem que lembrar que da teoria dos conjuntos aqui, ó, essa parte aqui que a gente acabou de relembrar no comecinho da nossa aula, a gente tem isso aqui, ó. A gente tem os naturais aqui, daí dentro dos naturais os inteiros, dentro dos naturais inteiros a gente tem os racionais. Aí aqui fora que a gente tem os irracionais e aqui os reais, tá certo? Então, o natural e o inteiro está dentro dos conjuntos dos racionais, porque eu posso escrever esses números aqui como um número racional, que é o que eu acabei de escrever. O 2 é igual a 2 dividido por 1 e está escrito como um número racional. Racional, tá? Esses aqui que são os números irracionais. O raiz de 3 positivo e o menos raiz de 3, ok? Fechamos, então. Essas são as 3 raízes desse nosso polinômio, que eu acabei de encontrar aqui conhecendo uma das raízes, eu baixei o grau, sabendo a equação do segundo grau, tem como fazer direto aqui as raízes. Ou por Bhaskara, ou aqui a gente só isolou o x ao quadrado e encontramos. É isso aí, beleza? Então, a gente finalizou aí o item da página 40. Agora, a gente vai começar a avaliar um novo assunto, que é relações de Girardi. Então, página 40,
Item 5.2, relações de girar. Outra maneira de descobrir raiz de um polinômio é por meio das relações entre suas raízes e seus coeficientes. Então, é isso que a gente vai avaliar aqui agora. Então, a gente vai analisar tudo em função da equação do segundo grau para facilitar. Então, a gente sabe que tem duas raízes, né? Um x' e um x duas linhas. E aí, a gente faz pela teorema de decomposição. Como? O ax² mais o bx mais c, ele é igual a quem? Ao x menos o x', que é a primeira raiz, vezes o x menos a segunda raiz. Então, essa aqui, ó. Aí, a gente divide todo mundo por a, para facilitar aqui. Aí, aqui fica só x² mais bx sobre a mais c sobre a, que é igual. Aí, aqui... daí a gente esqueceu o que tem o a, né? O teorema de decomposição. Então, corta, corta, vai ficar só x menos R1 vezes x menos R2. Que aqui a gente cortou, né? Na hora que a gente dividiu aqui, ó. Tá certo? E aqui a gente também dividiu por a. Então, a gente vai ficar assim, ó. x² mais bx sobre a mais c sobre a, que é igual. Esse vezes esse é x². Esse vezes esse é menos xR2. Esse vezes esse é menos xR1. E esse vezes esse é mais, que é menos com menos dá mais, R1 vezes R2. Então, agora eu vou colocar esses dois termos aqui com x em evidência, para ficar igual aqui, ó. Vai ficar x² mais b sobre ax mais c sobre a, que é igual a x². Daí, menos R1 menos mais R2x mais R1 vezes R2. Tá certo? Então, aqui, ó, esse aqui vai ser igual a esse, e esse daqui vai ser igual a esse aqui. Então, a gente tem... Aqui vai ficar menos R1 mais R2 tem que ser igual a B sobre A, e R1 vezes R2 tem que ser igual a C sobre A. A gente tem esse sisteminha aí. Tá certo? Então, aqui, ó, a gente multiplica por menos 1, esse sinal vem pra cá. R1 mais R2 é igual a menos B sobre A. E aqui não muda nada. R1 vezes R2 é igual a C sobre A. Ok? Então, é isso que a gente tem aqui. Aí, a gente pode usar esse formuláriozinho aqui para achar as raízes. Tá certo? Ok? Então, vamos lá. Continuando aqui agora. Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. A gente tá lá na página 41 já, tá? Então, a gente tem um exemplo. 2x² menos 5x mais 7 é igual a 0. Então, a soma das raízes tem que ser igual a menos 5 sobre 2, que é esse sobre o a. Que isso vai dar igual a 5/2. Então, a soma das raízes tem que ser igual a 5/2. E o produto das raízes tem que ser igual a 7 dividido por 2. Tá aí. Então, a gente tem isso. Tá certo? Então, por exemplo, se tratar de uma equação do terceiro grau. Então, a gente tem aqui uma equação do terceiro grau. Ax ao cubo mais bx² mais 6x mais d igual a 0. Então, a gente vai ter três raízes. Opa. Então, a gente vai ter ax ao cubo mais bx² mais cx mais d vai ser igual a A, que multiplica x menos R1, x menos R2 e x menos R3. Eu estou usando o teorema da decomposição, tá?
Então, eu vou dividir todo mundo por A. Aí, aqui, dividindo por A, soma esses dois A's e aqui vai ficar com A. Então, vai ficar x ao cubo mais b sobre ax² mais c sobre ax mais d sobre a, que é igual... Aí, agora você vai ter esse vezes esse, vai dar x ao cubo. Aí, menos R1 mais R2 mais R3x², tá certo? Mais R1, R2 mais R1, R3 mais R2, R3 x menos R1, R2, R3. Tá aí. Então, essa é a situação que a gente vai ter aqui. Então, assim, a gente conclui que R1 mais R2 mais R3 tem que ser igual a esse aqui. Só que negativo. Porque é o caso do negativo aqui. Aí, esse todinho aqui tem que ser igual ao C sobre A. Então, a gente coloca aqui. R1, R2 mais R1, R3 mais R2, R3, que é igual a C sobre A. E esse daqui tem que ser igual a esse aqui, isso aqui daí negativo. R1, R2, R3, menos D sobre A. E a gente tem, então, essa formulinha aí, ok? Então, a gente vai fazendo isso. Bora? Então, vamos lá fazer os exercícios resolvidos, tá na página 41. Aí, vocês vão aplicando aqui agora, vamos lá. Então, a gente tem x ao cubo mais 3x² menos 6x menos 8 igual a 0. Vocês vão ver que não é complicado. A gente sabe que uma das raízes é igual a 1. Então, x é igual a 1. Então, se a gente sabe que uma das raízes é igual a 1, então a gente vai saber assim, ó. Sejam R1, R2, R3 as raízes dessa equação. Então, R1 é igual a 1, daí o R2... que eu não sei, e o R3, que eu também não sei. Só sei uma delas, né? Então, eu sei que se você pegar a relação que eu acabei de montar aqui, ó, esse mais esse tem que ser menos B sobre A. Então, vamos ver lá. R1 mais R2 mais R3 tem que ser B sobre A, só que negativo, certo? E o B aqui, ó, é o 3, então vai ficar 1 mais R2 mais R3 é igual ao menos 3 sobre o A, que é 1. Então, nem precisa colocar o A. Vai ficar R2 mais R3 é igual a menos 3 menos 1. R2 mais R3 é igual a menos 4. Então, achei uma primeira equaçãozinha aqui. A outra coisa que a gente sabe que... Deixa eu ver aqui. Tem mais alguma coisa? Ah, e não é que a raiz é 1, que a soma de duas raízes é igual a 1. Ah, então a soma desses dois aqui é igual a 1. Então, eu sei que... Então, deixa eu colocar aqui, ó. R1 mais R2 é igual a 1. Então, espera, eu vou ter que repensar aqui nessa situação. Então, vamos fazer aqui de novo. Pra não ficar errado. Página 41. X ao cubo mais 3x² menos 6x menos 8 é igual a 0. Desculpa, gente, vamos lá. Sabendo que a soma de duas raízes é igual a 1. Então, R1 mais R2 é igual a 1. Tá certo? É isso que ele informou. Mas eu também sei que, pela equaçãozinha que a gente acabou de colocar aqui agora, que a soma das três é menos B sobre A. Então, assim a gente vai usar. R1 mais R2 mais R3 é igual a menos B, que é o 3, sobre o A, que é 1. Então, fica assim. Só que eu sei que essa soma aqui é 1. Então, R3 é igual a menos 3 menos 1. R3 é igual a menos 4. Então, já achei o valor de uma das raízes, que é quanto?
menos 4. Beleza. Então, eu vou usar esse pivô aqui agora para baixar o grau desse polinômio. Agora sim tá certo. Então, a gente vai ficar, o pivô é menos 4. E aqui é 1, 3, 6, negativo e 8. Aí. Esse aqui eu repito. Multiplico e somo com o seguinte. 1 vezes o 4 negativo, mais 3 menos 1. Menos 1 vezes o menos 4, 4. 4 menos 6, menos 2. 2 vezes o 4, 8. Menos com menos, mais. 8 menos 8, 0. E realmente tinha que dar resto 0, porque a gente descobriu que o menos 4 é uma raiz e teria que dar resto 0. Baixei o grau do meu polinômio, que fica x ao quadrado menos x menos 2 igual a 0. Aí eu acho as outras raízes. Como a é igual a 1, eu posso fazer por soma e produto. Aqui é menos 1, então fica 1. E o produto é o próprio 2 aqui, é o termo independente. Que números somados dá 1 e multiplicados dá menos 2? É isso que ele está perguntando aqui. Então, que números somados vai dar 1 e multiplicados dá menos 2? Então, a gente tem o número 2 e menos 1. 2 menos 1 é igual a 1. E 2 vezes menos 1 é igual a menos 2. Então, eu achei as duas raízes e a outra também. Então, uma raiz é x igual a 2 e a outra raiz que eu queria achar é x igual a menos 1. E a terceira eu já achei aqui, fazendo esse aqui. Beleza? É assim que a gente faz, tá bom? Resolvemos, então, o primeiro exercício resolvido ali da página 41. Primeiro exercício. Agora, a gente vai resolver o segundo. Vamos lá. Página 41, segundo exercício resolvido. Para a equação x à quarta mais x ao cubo menos 7x quadrado menos x mais 6 igual a 0, calcule a soma dos inversos de suas raízes. Então, ele tem uma R1 mais um R2, mais um R3, mais um R4. E ele quer o inverso dessa soma. Então, o inverso é só colocar todo mundo no invertido. Quanto que é isso? É isso que ele quer saber. Tá bom? Então, a gente vai trabalhar aqui, ó. Então, vamos lá. Aplicando, então, agora o que a gente já estudou. É isso que ele quer saber. Isso aqui a gente vai usar depois. Então, a gente vai usar o que a gente já aprendeu aqui de 4 de x à quarta. Então, vamos ver lá. Então, R1 vezes R2 vezes o R3 mais R1 vezes o R2 vezes o R4 mais R1 vezes o R3 vezes o R4 mais R2 vezes R3 vezes R4. Isso tem que ser igual a menos B sobre A. Ok? É isso que ele tá vendo ali. É o menos B sobre o A. Quem é B? O A é 1. O B é 1. Então, é isso que a gente vai calcular aqui. Então, a gente vai saber que R1 vezes R2 vezes R3. Ó, a gente tinha antes assim, ó. R1 vezes R2, R1 vezes R3, R2 vezes R3. Tá vendo? Ó, a gente tinha isso aqui. Lembra? Tá vendo? Só que agora não são só 3 raízes, agora são 4 raízes. Por isso que aumenta mais os conjuntinhos, ó. Que é isso aqui que a gente tem aqui, ó. Tá certo? Então, eu só reescrevi aqui os coeficientes aqui em cima para vocês terem clareza, tá bom? Que a gente tá usando essa relação aí de girar. Ó, o A é 1, o B é 1, o C é menos 7, o D é menos 1 e o E é 6. Então, ó, a multiplicação desses parzinhos aqui, ó, relacionando com o que a gente viu anteriormente, ó, a gente tem aqui, tá vendo? A gente vai ter aqui, em vez de C, vai ser D. Só que daí vai ser negativo, ok?
E o produto aqui, em vez de ser menos D, vai ser o E sobre o A. O produto deles vai ser o E sobre o A, porque aqui, ó, são só 4 termos. Ó, 1, 2, 3, 4. E aqui são 5 termos. 1, 2, 3, 4, 5, porque aumentou para x à quarta. Então, a gente vai fazendo as alterações. Então, vai ficar R1 vezes R2 vezes R4 mais R1. Só tô reescrevendo a de cima. Então, quem é o D? É menos 1. Então, fica menos com menos 1 dividido por A, que é 1. Isso, então, vai ficar 1. A gente acabou de ver. E o produto deles sozinhos é esse aqui, dividido pelo A. Então, é igual a 6, ok? Então, é isso que a gente tem aqui. Tá bom? Aí, agora, eu consigo fazer essa minha operaçãozinha aqui. Como, professora? Então, vamos ver lá. A gente tem a operação da seguinte maneira. Esse aqui, ó, que é o que a gente quer calcular. Vamos passar para cá agora, então. 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais 1 sobre R4. Isso é igual, ó, R1 vezes R2 vezes R3 vezes R4. Se você pegar esse aqui e dividir por esse, vai ficar R2, R3, R4. Mais esse aqui dividido por esse, só sobra o 1, 3 e o 4. R1, R3, R4. Mais. Aí, esse aqui dividido por esse, só sobra 1, 2 e 4. Mas, sobrando só... aqui vai faltar papel. Deixa eu só ver escrever aqui, então, de novo. Ó, que o mínimo entre esses aqui, ó, é a multiplicação desses. Então, agora sim, fica R2, R3, R4, porque pegar esse aqui e dividir por esse, soma esses dois, só sobra isso. Multiplicado por 1, fica ele mesmo. Agora, eu vou pegar esse aqui e dividir por R2, vai ficar só sobrar quem? O 1, o 3 e o 4. Mesma coisa eu vou fazer com esse. Sobra esse quem? 1, 2 e o 4. E aqui vai sobrar 1, 2, 3. Aí, aqui eu já tenho esse produto aqui embaixo, que é quanto? 6. E aqui em cima eu já tenho também esse produto de soma diferenciado, que é quanto? 1. Então, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais 1 sobre R4 é igual a 1/6. Porque esse produto aqui de somado dá 1. E esse produto aqui embaixo dá 6. Acabei de calcular. Então, a resposta é 1/6. Tá aí. Tá certo? Vamos fazer a página 42 aqui juntos, pra gente ter uma ideia, pelo menos o primeiro exercício aqui, o 24. Então, vamos juntos, ó. A gente vai fazer junto agora a página 42. Tá? E eu vou parar aqui o vídeo e vou postar num outro vídeo, tá bom? Página 42 resolvida a gente vai fazer junto agora, tá?